Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a paz do Senhor Jesus, missionária Rosângela Guimarães. Mais uma vez eu glorifico a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos dando de mais uma vez fazermos um vídeo de artesanato juntamente com a palavra de Deus. Como é que está você? Tá tudo bem? Espero que você, a sua casa, a sua família estejam todos bem, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Como é que está o calor aí na sua cidade? Aqui em Itaboraí está bem quente. Itaboraí, Rio de Janeiro, está bem quente. Mas a gente vai dando graças a Deus, em tudo dá graça, a gente vai suportando, né? É isso que a gente tem que fazer, confiando em Deus, que dias melhores virão, mas a gente sabe que com aquecimento, com a evolução, que tudo isso com as consequências que o homem faz, né? Então, isso a natureza, ela devolve, né? Então, eu louvo a Deus por tudo, né? Então, nós vamos estar fazendo, ó, essa linda rosa. Isso aqui é uma linda rosa de cetim. Ela é um enfeite para você decorar a sua jarra, colocar na sua estante, no seu móvel, na sala, colocar na sua cozinha. E outra, isso aqui é uma ótima opção para você dar de presente, de lembrança para 15 anos, tá? Colocar na mesa. Tá vendo? Uma ótima opção. Você bota no jarro, bota bastante florzinha. Eu aproveitei esse paninho aqui e fiz essas sépalazinhas, que vai ser nossa sépala. Aqui tem 5 círculos de 4 centímetros, 5 centímetros. Eu fiz essa aqui, não vai ser nossa célula, mas se você for fazer com uma decoração para botar, você bota uma verdinha de cetim também, que ficará mais bonito ainda. Tá vendo? É bem facilzinho. Isso aqui é um palitinho de churrasco. Eu só encapei. Então agora ó, já tem outro aqui, então a gente vai começar a fazer. Eu aqui, ó, eu até cortei 10, mas não usei os 10. Então, ó, tenho vários círculos aqui, ó. Tá vendo? Cortei aqui o rosa, mas eu vou fazer depois outras. Então, ela não se desperdiça, ó. O meu palitinho tá aqui. Cada círculozinho desse aqui, ele tem 10 centímetros e faz um buraquinho aqui no meio, tá vendo? Agora, não esquece de selar o seu cetim, porque cetim desfia muito. Eu tô sem isqueiro. Eu peguei um fósforo mesmo e selei, mas não fica conforme um isqueiro, tá vendo? Mas enfim, eu vou botar minha colinha para esquentar. Coloquei minha colinha para esquentar, eu preciso dela já, tá vendo? Então aqui você pode fazer. Você tem aqui, como eu cortei 10, então eu só usei 7, ficou bem grande. E se você quiser maior, eu quero maior, missionária. É só você cortar o círculo maior. Se quiser cortar menor, fazer menor, faz com círculo menor. Ou seja, tem várias opções. O que não pode é você deixar de fazer. Você que está passando momentos difíceis, momentos aí que meio turbulento, está precisando distrair um pouco a sua mente. Então, se você tem Bíblia, lê a palavra do Senhor Jesus, faz artesanato, faz fuxico, faz tantos números de artesanato, crochê, tricô. Mas tem tantas coisas que se faz, né? Se aproveita tantas coisas, né? Então, o importante é você estar com a sua mente ocupada, ok? Deixa eu ver se a minha colinha tá quente já. Tá esquentando. E como é que tá você? Como é que tá a sua família? Seus sonhos, seus projetos? Início de ano, né? Desafios. Mas a gente vai conseguir devagarzinho, devagarzinho, colocando Jesus na frente, a gente consegue. A gente pega o nosso tecidozinho, o lado direito para cima, tá? A gente bota o nosso palitinho aqui, tá vendo? E aqui na ponta, a gente passa a nossa colinha quente. Bem facilzinho mesmo,
Ou seja, isso aqui você não vai dar desculpa para você. Ah, não sei fazer. Sabe sim, ó. Chega aqui, ó. Aperta. Ah, mas a minha ficou abertinha, não tem problema. Ó. Apertei. Se você quiser botar uma carne de colinha, só passar uma na outra para ficar mais fechadinha. Ok? E aqui a gente, antes de eu colocar a colinha aqui novamente, a gente enfia aqui e traz a nossa cola em todo o paninho embaixo. E tá vendo como é que é fácil? Você não vai deixar de fazer porque é difícil. Não, não é difícil. Vou fazer mais e vou trazendo para você. Sempre você bota aqui, faz um furinho no meio e vamos embora dando continuidade ao nosso trabalhinho de hoje. Então peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa estar se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando em nome de Jesus. Vamos embora. Aqui você bota o tamanho que você quiser. Sempre aqui embaixo e levando aqui e apertando, ok? Olha como é que já tá. Vamos colocar mais. Olha, que lindeza, olha só. Gente, essa cor também desse cetim tá lindo, não tá? Meu Deus, essa coisa mais linda. Eu sou apaixonada, né? Vocês sabem, por fuxico, artesanato, aí eu fico mais encantada ainda. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu, olha só. Vê que isso aqui não é um grande arranjo para colocar numa mesa de 15 anos? Olha isso. Essa aqui tem 7, essa aqui está com 8. Essa aqui eu apertei mais, essa aqui eu deixei mais aberta. Ou seja, você pode fazer do jeito que quiser. Eu vou botar as 10, falta 2. Fica linda demais. Eita, coisa bonita, olha só. Olha, olha, olha como é que é isso. Eu tenho um aqui, deixa eu ver. Essa aqui tá com 10. Eu tenho essa sépulazinha aqui bem pequenininha, tá até de 4. Mas é bom você fazer de 5. Eu vou botar ela assim mesmo. Vai ficar pequenininha, eu vou colocar ela assim mesmo. Eu vou colocar a cola aqui. Ó. Só para ver como é que vai ficar. E como que dá um novo realce, né? Porque ela também ela é cetim. Então ela dá um novo brilho, olha. Tá vendo? É mais bonito do que pano. Linda, linda. Olha isso. Gente, eu fiquei apaixonada. Olha um arranjo desse na sua mesa. Dentro, dentro do vasinho. Confesso que a maior fica mais bonita. Essa aqui eu deixei mais abertinha. Essa aqui eu já apertei mais. Mas todas as duas estão lindíssimas. Não estão? Aí eu amei. Você gostou? Então, coisa simples, simples de se fazer, tá vendo? Simples demais, mas com uma beleza, com um encanto muito grande. Então, você pode colocar... Deixa eu pegar aqui um tubo aqui de linha aqui. Olha. Ó. Isso você tem a noção como vai ficar o seu vasinho. Tá vendo? Lindo demais. E eu quero deixar uma palavra para mim e para você. Essa palavra se encontra em Lucas. Deixa eu botar assim. Lucas 19, deixa eu ver aqui. Sim, Lucas 19. Vou ler o 5. Lucas 19, Lucas capítulo 19, versículo 5, que diz:
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e eu disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A minha voz está um pouco fanhosa, porque estou passando por uma gripe um resfriado, gripe muito forte mesmo, que me deixou bem caída mesmo. E a minha voz ainda está um pouquinho rouca. Mas, enfim, né, conforme que eu já falei, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aqui está falando sobre Zaqueu. Aqui é uma. Jesus está falando sobre uma parábola de um homem que era publicando, o nome dele era Zaqueu, ele era chefe, aqui, ó, ele era chefe dos publicanos e era rico. E Zaqueu, a palavra do Senhor diz que Zaqueu procurava conhecer Jesus. Mas Zaqueu não podia, porque onde Jesus passava, onde Jesus chegava, a multidão também chegava junto, a gente sabe disso. Porque onde Jesus passava, Jesus fazia prodígios e milagres, né? Nos dias de hoje, Jesus faz prodígio e milagre? Faz. Jesus é o mesmo, Jesus não mudou e ele faz. Amém? Tem muitas pessoas que estão desenganadas e o Senhor tem curado, o Senhor tem salvado. Muitas pessoas que estão doentes, o Senhor tem dado vitória, tem dado saúde, graças a Deus. Então o Senhor Jesus não mudou. E ele desejava em ver, em conhecer Jesus. E ele não podia, porque era um homem pequeno. A sua estatura era uma estatura pequena. Então, Zaqueu, como é que ele ia se enfiar no meio da multidão, sendo pequeno? Não tinha condições. Então, o que Zaqueu fez? Zaqueu, quando viu que Jesus ia passar em certos caminhos, já Zaqueu avistou uma figueira brava, ou seja, uma árvore cheia de espinho. O que Zaqueu fez? Zaqueu decidiu correr diante daquela figueira brava e subir. Zaqueu não se importou com os espinhos daquela figueira, porque ele desejava, ele queria ver de qualquer maneira quem era Jesus. E a palavra do Senhor diz, onde nós lemos, né? E Jesus, quando passou debaixo da figueira, Jesus falou para ele: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. E a palavra do Senhor diz aqui no 6, que diz: e apressou Zaqueu, olha só. Aqui diz: e apressou-se e desceu e recebeu com júbilo. Olha só. Zaqueu, quando Jesus falou: Zaqueu, desce depressa dessa figueira, que hoje me convém pousar na sua casa. A palavra do Senhor diz que Zaqueu desceu com júbilo, Zaqueu desceu com alegria, ou seja, o coração de Zaqueu jubilou-se, ou seja, estava alegre, estava contente, estava satisfeito, porque ele queria ver, ele não queria matar uma curiosidade, ele queria ver, e além de ver, ele queria ver, mas não era para ver por uma curiosidade, porque se fosse por uma curiosidade, ele viria e pronto, e acabou. Quando Jesus mandou ele descer, ele não ia se alegrar, simplesmente ele ia descer, mas não, a palavra do Senhor diz que ele desceu com júbilo, aleluia, e ele foi direto para a casa de Zaqueu. E a palavra do Senhor diz aqui e que aquela multidão, vendo que Jesus foi para a casa de Zaqueu, eles começaram a murmurar, dizendo: como pode Jesus, um homem santo, entrar na casa de um pecador, um homem que rouba? E assim os murmuradores lá fora estavam falando: entrar na casa de um pecador, uma pessoa que, ou seja, como Jesus pode entrar na casa desse homem? A multidão estava lá fora questionando, enquanto Zaqueu estava lá dentro se consertando. Olha só,
Olha como é que é a importância. Jesus parou para Zaqueu. Jesus avistou Zaqueu. Zaqueu não gritou Jesus. Jesus parou e olhou para cima e mandou que Zaqueu viesse descer. E ele desceu e falou: hoje me convém pousar na sua casa. Então, enquanto os murmuradores estavam lá murmurando porque Zaqueu era pecador, e Jesus ia entrar na casa de um pecador, ou seja, Zaqueu estava lá se consertando. Aqui eu entendo que a transformação não vem de fora para não vem de fora para dentro, não. Porque os murmuradores, você pensa que Jesus também não queria entrar na casa daquela multidão? Você pensa que Jesus não queria fazer o mesmo? Não, mas simplesmente eles estavam ali para pedir, para murmurar, para reclamar, para alcançar alguma coisa. É errado pedir alguma coisa? Não, não é errado, não. Mas é a maneira que, na primeira oportunidade, em vez deles agradecer que Jesus estava parando para alguém, não, eles começaram a murmurar. Mas, ou seja, perderam a bênção. Perderam a bênção, porque quando você não consegue se alegrar com a bênção de alguém que está do seu lado, ou seja, você está sendo egoísta. Ou seja, Deus não tem prazer nisso, não, porque a gente tem que se alegrar com aqueles que recebem a vitória, mas muito não se alegra. Muito se alegra, sim, e compartilha as coisas ruins, mas coisas quando tem bênção, vitória, muitos não compartilham, não se alegra. E Zaqueu estava lá dentro se consertando. A hora que Zaqueu virou para Jesus e falou, enquanto os murmuradores estavam lá fora reclamando, Zaqueu disse: Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. Olha só, Zaqueu estava se lapidando. Zaqueu estava permitindo que Jesus lapidasse ele de dentro para fora. Essa é a verdadeira transformação. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ele estava falando, Senhor, se eu tenho defraudado, se eu fiz algo para alguém, eu vou restituir tudo que eu tomei, Senhor Jesus. E não vou restituir, vou dar aquilo que eu tomei, vou restituir 4 vezes mais. Olha só, olha o gesto de Zaqueu. Olha o gesto de Zaqueu. Enquanto lá fora estavam murmurando, questionando, Zaqueu estava lá dentro se consertando. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Zaqueu estava perdido, mas Zaqueu teve desejo de conhecer, desejo de ver quem era Jesus. Quando Jesus mandou Zaqueu descer, ele se jubilou, ele se alegrou. Ou seja, não era simplesmente conhecer por curiosidade, ele algo dentro do coração ardia, queimava em conhecer, e foi um encontro tão grande, tão maravilhoso, que transformou, veio de dentro para fora. Zaqueu chegou ao ponto de dizer, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha só, quando Jesus chega na vida de alguém, Jesus transforma, Jesus opera. Muitos estão dizendo hoje em dia, estão levando o evangelho somente de prosperidade, de carro, de casa, de conta bancária, mas o verdadeiro evangelho é evangelho de renúncia, é evangelho de confronto, é evangelho que mexe aqui dentro de você, que você sabe que você tem que fazer, você tem que abrir mão do seu conforto, abrir mão daquilo que você está apegado e simplesmente seguir Jesus, porque aquele que vier após mim, negue-se mesmo, toma sua cruz e siga. E seguir Jesus não é fácil. Zaqueu teve júbilo, Zaqueu teve alegria
de conhecer Jesus de hoje, e a salvação chegou na casa de Zaqueu. A salvação também pode chegar na sua casa, na sua vida e na vida da sua família. Basta você crer e deixar Jesus entrar. Amém? Que Deus te abençoe. Ficam todos com Deus. Uma semana cheia das bênçãos do Senhor. Deus abençoe sempre, em nome de Jesus. E beijo no coração. Ficam todos com Deus. Um abraço.